Fala galera, seja bem-vindo ao Papo Rubro Negro. Aqui você dá o papo, vamos juntos aqui reagir a um vídeo da UOL Sport, pessoal da bancada aí repercutindo bastante a provável chegada de Noah Okafor e também do Jorge Carrascal, que está muito próximo. O Jorge Carrascal está muito próximo aí de assinar por 3 anos com o Mengão. Já pedindo para você deixar nos comentários aí o que vocês acham de Jorge Carrascal. É o nome certo? Não é o nome certo? Você contrataria 13 milhões de euros, é o valor que o Flamengo vai pagar por Jorge Carrascal. E você contrataria ou você tem alguém melhor no mercado aí para contratar? Deixa nos comentários aí e vamos a esse vídeo que tá maneiríssimo, galera. Antes, curta, comenta, compartilha e principalmente se inscreva no nosso canal, dá essa moral pra gente aí, vamos ao vídeo. Bom, paralelamente a isso, o Flamengo está tentando a contratação do atacante suíço Noah Okafor, 25 anos, né, Mauro? E do Carrascal, é isso? O Carrascal está mais próximo, né? Só colocando aí os números dele aí. Ó. As cifras do Carrascal estão mais próximas, de acordo com o que pede o Dínamo de Moscou e o Flamengo oferece. O Flamengo oferece 10 milhões, mais 2 possíveis em bônus. Os russos pedem 14. Eu acho que essa negociação vai acabar saindo aí, mais dia, menos dia, porque a diferença é pequena, né? Puxa daqui, puxa dali, deve chegar num acordo. E o Okafor, ele é do Milan, estava emprestado ao Napoli agora na segunda metade da temporada, teve lesões, ficou fora. Eu já vi gente na rede social pescando assim, o jogador foi reprovado no exame médico no RB Leipzig em janeiro. Não pode contratar. Falei, gente, eu não sei se o jogador está bichado, se ele está bom, está ruim, não tenho a menor ideia. Isso não cabe a mim, cabe ao clube fazer esse exame. Mas em janeiro, se alguém quisesse contratar o Pedro também, não contrataria. Certo? Sim. Nem o Cebolinha, né? Isso não significa que o cara nunca mais vai jogar bola. O Paulinho, que está no Palmeiras, que foi do Atlético Mineiro, está com problema. Pode ser que demore mais a voltar, mas não significa que ele não vai jogar mais bola. Gente, calma, né? Então, assim, é óbvio que o Flamengo tem que fazer os exames médicos, tem que averiguar a condição do jogador e tal. Ele tinha números muito bons até essas 2 últimas temporadas que ele teve uma queda e teve algumas questões musculares. A informação que eu tive do Flamengo foi de que, no panorama que eles levantaram, não é nada muito grave. Então, eles não se sentem intimidados com isso. Agora, é um jogador que a gente não sabe como vai sair, ele é um jogador interessante, pelo que a gente pesquisou, não conheço muito bem, mas na última temporada não foi tão boa. Aí tem um outro lado. Esse tipo de jogador que atua na Europa, né? O cara é suíço, filho de pai nigeriano e mãe suíça. Deixa eu te perguntar aqui, pelo histórico de lesão desse atleta aí, você traria ele para o Flamengo? Deixa nos comentários aí, ele tem um histórico de lesão meio complicado, hein? Apesar de ser novo. Deixa nos comentários que eu quero saber. Joga na Itália, joga no campeão italiano, Napoli, reserva, mas joga lá. Antes estava no Milan, que é um time grande, embora a temporada tenha sido pífia. Se esse cara estivesse voando nesse momento, ele ficaria na Itália ou iria para a Inglaterra, para outro lugar, né? Eu concordo. Pô, o Milan nem emprestaria. É simples assim. Então, esse tipo de jogador... Agora, aquela coisa, estava falando até sobre isso ontem com o Tirone Cornal. O perfil do Flamengo no mercado, a gente está entendendo agora. Porque essa é a primeira janela, de fato, do Boto. No janeiro, ele não teve dinheiro para contratar, foi só o Juninho. Mudou. Foi mal, hein? Porque na época do Marcos Braz, os nomes eram mais óbvios, né? Nomes, jogadores bons, mas nomes mais óbvios. O Plata, assim, é meio que uma exceção aí. Michael, Danilo, Alexandro, Cebolinha, Pedro, todos jogadores muito conhecidos aqui. Brasileiros que passaram, saíram, você repatriou em algum momento da carreira. Até o Gabriel, que tinha jogado no Santos em 2018, o Flamengo pegou emprestado em 19, depois comprou. Arrascaeta estava no Cruzeiro. O diferentão foi quem? Paulo Mari. Rodrigo Caio estava no São Paulo. Rafinha e Felipe Luiz, 2 jogadores de seleção, exemplo agora, Danilo e Alexandre, já mais veteranos, repatriados ao futebol brasileiro. Vitinho lá atrás. O Vitinho, 2018, ele era a época do Bandeira de Melo, né? O brasileiro, do Botafogo, estava lá fora, trouxe de volta. Agora mudou. Então você vê, o Carrascal, um cara que está muito fora do radar aqui do mercado brasileiro, estão tentando trazer esse jogador Okafor, menos ainda. Ninguém pensaria nele agora. Então mudou o perfil. Se isso vai dar certo, vai dar errado, então, o tempo é que vai dizer. Eu não tenho a pretensão de fazer previsões aqui, né? E acho que não dá para analisar o jogador só com números do SofaScore, coisa parecida. O mapa de calor aqui, não sei o quê. Não, isso é uma referência.
O clube tem a obrigação de se aprofundar mais. E hoje existem mecanismos, programas, sites, serviços especializados que dão todo o panorama. Tem um, inclusive, que os clubes usam, o Flamengo já usa, que aparece até as tretas que o cara teve com a imprensa. Todo o relatório do cara, você dá todo o panorama. Se machucou, brigou aqui, teve problema, não teve problema, tudo. Dá todo o panorama do jogador. Você examina tudo ali e está na sua frente. Então, obviamente, esse trabalho tem que ser feito com competência. Mas acho que, assim, ou a gente espera para ver, ou então você começa já a sentenciar. Então, traz o Marco Braz de volta, que ele vai seguir aquela antiga política, que era muito criticada, muitas vezes, pelo próprio torcedor. Então, tem que, acho que dar não sei se é um voto de confiança, mas aguardar para ver o que vai acontecer. Agora, o Milan pede 15 milhões, o Flamengo quer pagar menos. Eu acho demais 15 milhões de euros também. Fala, Não, tem uma história do Carrascal, aproveitando aqui o gancho. Vou até me proteger aqui do Mauro, se ele quiser me bater aqui, corta a câmera, mas vou falar um negócio que ele não vai gostar. Estava em 2020 lá na Colômbia, no pré-olímpico, e o Carrascal era conhecido, sabe como lá na Colômbia? O Neymar colombiano. Sim. Ele tem uma tatuagem de beijo aqui e tal. Igual ao Ayrton Lucas. Ele é de uma família que tem uma admiração. Eu lembro que eu fiz um perfil dele quando eu estava lá na Colômbia fazendo essa cobertura. O Brasil estava se preparando lá para o pré-olímpico, então eu acompanhei de perto. A família dele gosta muito do futebol brasileiro. Ele tem até um irmão, meio-irmão, que chama Romário, por conta, obviamente, do Romário. E ele é um jogador que muitas vezes não correspondia a toda a expectativa. E quando eu fiz o Brasil e Colômbia, cara, era impressionante. Era realmente, a comoção do público era o nível Neymar. Todo mundo com camisa do Carrascal, cartaz do Carrascal, Carrascal me dá sua camisa, Carrascal me dá autógrafo, porta de hotel só queriam saber do Carrascal. E era pré-olímpico, sub-20. Todo mundo ainda se desenvolvendo. E aí você conversava com os colombianos e falava, não, às vezes ele não corresponde, mas a expectativa dele é gigantesca, o cara é craque, ele sabe o que fazer com a bola, e muitas vezes não se comprovava isso dentro de campo. E aí você conversava com os jornalistas colombianos e falava, ele gosta um pouco da cúmbia, um pouco da balada. Então, é um jogador muito técnico realmente, mas que muitas vezes não se comprova, né? Não consegue render. E aí eu tenho curiosidade para saber como esse cara, com esse perfil, chega num time como o Flamengo, com uma cobrança alta, com uma questão do profissionalismo. Então, também eu estou curioso para saber como vai ser o encaixe desse jogador, caso, né, a negociação se concretize, porque realmente é um jogador muito técnico, mas que muitas vezes não consegue comprovar isso, essa esperança toda do povo colombiano nele.